É porque é assim mesmo esse fogão. Começando. Quanto tempo está tudo? Se fosse no fogo direto, professora, já tinha feito, mas ele ficava com um aspecto tão feioso. Pois não? Ah não, tira com a faca mesmo, não precisa ter pressa não. A essência é o último a ser colocado. Se colocar a essência antes, o que vai acontecer se colocar a essência antes? Na hora que esquentar ela vai embora. A essência evapora, então... Muito pouco. Aí eu vou colocar agora um punhadinho de óleo de amêndoa doce. Eu estou fazendo com essa mistura com erva doce, pessoal, mas vocês podem fazer sem erva doce. Eu não botei, esse aqui é erva doce. O Ender é o ovo. Aí pode colocar o que quiser, né? Endro, erva doce. Endro, erva doce, canela. Agora, a canela a gente bate. Maracujá. E o endro, se a gente for usar, a gente bate o endro no liquidificador um pouquinho, que o endro ele é pior que a erva doce. Você nem trouxe aquelas formas digitadas, não? Trouxe não. Eu disse até ao pessoal que essa semana foi o fechamento do curso lá, tinha que entregar os dias todos até sexta-feira. Aquele estender que você deixou lá para xerocar? Entreguei muito material, ainda tem que usar ali. Tu não tá vendo concurso, não? Eu não. Por quê? Essa vai começar agora. Tu não pretende fazer vestibular, não? Agora eu queria que vocês saíssem do caminho. Essa história de não ter cabeça, não. Todo mundo tem cabeça e a cabeça é normal, igual a de todo mundo. Só que... Bom, o que acontece aqui? Esse momento de tirar, ó, ainda tem umas bolinhas para dissolver, fazer uns pedaços para dissolver. É melhor dissolver ele fora, por que dissolver ele fora? Porque se eu passar do ponto, eu posso ter depois um produto meio, digamos assim, como é que eu vou te explicar assim para a pessoa entender melhor? Se eu deixar muito tempo ele fervendo, vai começar a volatizar, vai evaporar alguns produtos que estão aqui dentro. Então, eu sei que ele está no ponto na hora que ele começar a dissolver todo, mas ainda tem alguma coisa. Então, quer dizer, não passou da temperatura perigosa. Certo? Essa espuminha que forma aqui, não tem problema nenhum ela, porque ela vira sabonete depois. E é o sabonete mais leve que tem. Deixa a pele bem suave, então não tem problema nenhum. Se eu quiser tirar essa espuminha, é só pegar álcool de cereal e dar uma borrifada. Quebra a tensão superficial, mas em compensação o sabonete espuma menos. Então eu não quero fazer ele com produtos que possam agredir a pele.
Tá? Quando a gente compra nas farmácias, nas drogarias, nos mercantis, geralmente a indústria usa isso, usa álcool cereal, e aí é um sabonete que agride às vezes um pouco. Esse aqui não, é a glicerina, o óleo de amêndoa, qualquer produtozinho natural desse para poder dar um cheirinho. Se você quiser botar, olha só como é que eu vou fazer, ó, um pouquinho de nada, ó, de maracujá. Gente, fica uma pele perfeita, é um banhão. Quem tem problema de escala, quem tem problema de... Vamos botar um cheiro, né? Vou dar um perfumezinho. Isso aqui tem que ser bem pouquinho, porque é muito forte esse perfume. Tem que ser questão de gotas mesmo. Né? Aí agora o que é que eu vou fazer? Misturo para homogeneizar bem. Aquelas bolinhas que eu disse a vocês que tinham, já não tem mais. Então eu trabalhei dentro de uma margem chamada margem de segurança. O produto, na realidade, ele vai sair perfeito. Ele fica bem bonito depois, vocês vão ver. A gente pode fazer até de duas cores, a gente pode fazer de maneiras bem diferentes. A gente faz sabonete. Cuidado que a gente tenha para não deixar essa espuma cair no sabonete. Então vem pra cá, ó. Existe também vários formatos de forma, né? Ah, tem forma para todo jeito. E essas formas são baratas. Na Fortaleza, custa 45 centavos, 43 centavos. Aqui custa 80. Vocês sabem que o pessoal aqui explora mesmo. Mas lá é muito barato. E a forma só pode ser desse tipo aqui, né? Professor, assim, desse material aí. É, porque o outro material, que a gente chama forma de silicone, ela é muito caro. Entendeu? Então, esse material aqui ela é barato. A silicone é custando negócio 60, 70 reais. Agora usa a vida toda. Aqui não. Aqui tem uma vida útil. Dura um mês, 2 meses, sabendo usar bem. Se não souber usar bem, só dá para 2 vezes. Certo? Você quebra, né? Porque ela racha. Se a pessoa for meio grosseirona para poder, Na hora de retirar, né? na hora de retirar, vou fazer aqui esse aqui bem... Tem delicadeza para trabalhar com esse material aí, né? Delicadeza é um negócio meio complicado. Eu não sou delicado, não. Não, Eu tô brincando, eu sei. Não, você tem que ter cuidado. Se for trabalhar assim, de qualquer maneira, ele não vai estragar o produto, né? Ó, vocês estão vendo que sobrou alguma coisa aqui. Ó. Isso aqui, no final, a gente faz um sabonete com isso. Tá? Obviamente, essa sobra aqui não é uma sobra. Eu vou fazer com outra base, vocês veem que diminui. E esse sabonete ele não fica transparente. Esse aqui. Entendeu? Então, obviamente, eu vou tentar mostrar 2 maneiras. Tem dele glicerinado que ele é opaco e tem dele glicerinado, tá? Que é somente na hora que você não tem só um tipo de glicerina. Ela não é um único tipo de reagente. Ele já está bem mais duro. Você pode ver que ele... Então, eu vou deixar esse cara aqui para depois a gente esquentar ele e fazer um sabonetezinho diferente. Então dá para pegar esse resto agora aqui, porque ele já passou por esse processo. Eu já joguei outros produtos aqui dentro, reagente que a gente coloca no final, principalmente a essência, ele pode alterar até a coloração. Então eu vou fazer agora sem botar o óleo de amêndoa e fazer com uma coloração diferente. Vocês vão ver como é que realmente... Eu podia fazer até com... Deixa eu ver se tem um transparente aqui. Tem. Tem até branco. Vou fazer branco. Vou fazer um rosa. Pra agradar a minha amiga. Cadê ela?
coisa mais simples. Eu vou colocar ele, vocês se lembrem disso lá na hora depois, com aroeira. Só quem tem um problema na pele e uma ferida, só que não pode ser usado de manhã cedo. Porque na hora que eu uso a aroeira, de manhã bem cedinho, minha secretária. Esses meninos não perguntam nada, né, professor? Eu me impressiono, sabia? Aqui ninguém pergunta nada. Professor, não pode ser sem a aroeira, não? Pode fazer depois, eu vou fazer um com aroeira. Faça só um sem aroeira para... Você disse que ia colocar pouco para só os 3, não foi? 4. 4. Então, olhe bem. É porque a gente faz uma remessa, aí quando ele esfria, a gente faz o VIC. Para depois desenformar e fazer outro. Porque o VIC não precisa desenformar. A aroeira me deixa bem vermelho. Não vou colocar nenhuma outra coisa, porque esse aqui vai ser medicinal. Ele é bom para espinhas. Tá? Esse cadê mais não? Olha, vocês estão vendo que ele escurece mesmo? A aroeira, como é que ela escurece? Ó. Escurece o sabonete. Ó. Tá vendo? Não vou botar nem muito cheiro, porque esse álcool de cereal ele já tem um cheirozinho já próprio. Isso aqui, às vezes, a gente está com uma coceirazinha bem complicada na pele. Só não é bom para bater nos olhos. Ele é um sabonete mais forte, porque ele é medicinal. Vocês viram que eu botei um álcool de cereal com uma aroeira. De manhã, se eu usar ele, eu vou perder a solução hidrolipídica. Aí, quando eu entrar em contato com o sol, vai me fazer mal. Então, ele não é sabonete para fazer... para você tomar um banhão e ir para o sol. Geralmente o cara toma um banho com aroeira à noite. Sabonete de aroeira. Então, o procedimento aqui é o mesmo. Não muda nada para cá. Então faça de conta que o arroz e o feijão é exatamente o que vai levar o princípio ativo que cura, que tira a dor. Porque o princípio ativo, por exemplo, o salicilato, eu não posso jogar ele direto na pele. Ele vai acabar com a minha pele. Então eu tenho que jogar ele bem dissolvido. Mas ele não dissolve em água. Isso como é que eu vou usar uma pomada com água? Entendeu? Então eu tenho que fazer a base. Fazer essa base, para ela eu uso só para a base. Vaselina líquida, óleo mineral, vaselina sólida e a parafina, petrolata. Esses caras aqui. Logicamente, eles todos vão se unirem e vai ser o seguinte, a pomada ela vai ter que ficar sólida na latinha, mas na hora que bater na pele da pessoa, ele vai ter que derreter. Esse é o que é o mais difícil, você chegar a esse ponto. Né? E aí a gente vai encher saco rasgou. Se ele ficar mole demais, é só jogar isso aqui. Se ele ficar duro demais, é só a gente jogar a vaselina ali. Né? Tá bom? Ô Mário, Hã? tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Viu? Isso aqui é outra coisa. Ó, você
vai ver que uma é mole, a outra é dura. Uma é pastosa, que a gente vai falar correto, a outra está no estado sólido. Eles, na hora que eles interagirem, aí eles vão formar realmente a base que eu preciso para ter um produto bom. Então, mas e a conversa agora fica numa cor só, depois vocês vão ver como é que fica bonitinho mesmo. Eu peguei ela, coloco um pouquinho de vaselina líquida. Tá? Esse pouquinho de zanzanera. Vou colocar mais um pouquinho, porque eu botei parafina um pouco mais do que o necessário. Aqui na batateira o clima é quente. É? Então a gente pode botar até mais um pouquinho de parafina dentro. Por quê? O clima, a temperatura ambiente influi também no vídeo. Acho que vocês sabem que quando a gente deixa o vídeo no sol, ele derrete. Vocês já viram isso, não já? Já prestaram atenção? Então, obviamente, como aqui o clima é quente, o que é que eu faço? Eu deixo a base da pomada mais dura. Opa! Eu deixo a base da pomada mais dura possível. Tá? Eu não quero misturar, não. Vai sair uma beleza. Tudo bem alvinho. Depois a gente vai pintar a metade dele de verde. E aí vocês vão levar alguns verdes para casa. Pega aquela parafina, aquele pedaço lá, raspa um pouquinho de nada aqui. Eu quero dar devagarzinho, vai raspando aqui dentro mesmo. Se quiser raspar num prato e botar aqui dentro. É. Não precisa ser muito não, viu? Tem que ficar. Aqui não é como sabonete que a gente. Aqui não pode sobrar nada, porque isso aqui vai para a pele e vai ficar na pele. Entendeu? Tem que deixar derreter todo. Ele é diferente do outro. Viu, pessoal? Aqui eu tenho que deixar bem homogêneo. Por quê? Porque ele vai ficar em contato com a pele muito tempo. Não é como sabonete que vai sair, não. Já. Beleza. Beleza. E aí, atrás? Tem que ficar bem homogêneo. Tem um salicilato novo. Tem um salicilato novo. Não tem gosto. A gente não vai usar nem todo esse. Olha, vou tirar bem que deixa de maracujá. Que sabonete. O cheiro. Cheio. Aqui é o princípio ativo. Botei todo. Joga pra cá. Olha aí,
ficou? Parece água. Aquele monte de produto. Olha aí como é que ficou. Transparente. Vai ficar lindo esse vídeo. Eu não coloco nem todo ali. Tem que fazer alguma massagem para dor na sua mãe? Faz alguma massagem para dor para ela, às vezes? Porque eu tenho um produto que passa com sol. Toda vida tem que fazer mexendo. Porque senão ele não homogeneiza. Tem que ficar. Pronto. Você está vendo aí que eu tenho reagente aí. Se quiser um óleo, aquele óleo que passa, os caras lá do Icasa, do Guarani, eles pagam na faixa de 200 e poucos reais só um litro disso. Isso é bem baratinho, isso é com uns 15 contos. Eles pagam 200 e poucos reais. Para vocês terem uma ideia de como é que é. Agora aqui, ó, eu coloco aqui dentro. Por quê? Fica mais fácil de eu invasar. Vocês estão vendo? Às vezes já tá feio. A coisa tá feia. Vocês trouxeram as garrafinhas para levar o shampoo? Me lembro que vai colocando. Ei, não mexe agora não, deixa aí. Eu sei. E por que não cheira? Por que não cheira? Porque eu botei o óleo evita que o cheiro saia. Olha aqui se não cheira. Esse não cheira, aqui ó. Olha esse cheiro, não cheira. Que cheiro? Cheira? Ah! Cheira ou não cheira? Deixa eu voar e ela só correndo. Porque se eu não fizer assim... Pega a chuva. Olha, olha o verdinho como é que ficou bonito. Ó, vamos separar os verdes dos branquinhos. Já foi daqui, é porque ela está só completando. Tem que abrir mais. Esse aí bota num copo descartável ali. Bota ou numa garrafinha, não? Tinha que botar no recipiente para a gente guardar no kit de colégio, para não machucar. Não, botava. Pode colocar na garrafa, professor? Pode, só que vai ser ruim que depois para tirar tem que esquentar. Oi, esse copo tá quebrado. Vai limpo, lavar. Você for ver aí, não derramar. O copo já tá quebrado, depois Agora bota os verdes separados. Não bota os verdes agora não, porque os verdes ainda estão quentes. Os verdes estão quentes. Os branquinhos que já se resolveram. Mas Maria, os tantos. Pronto, bota aí. Vem cá, vê se vocês contaram 50 mesmo. É 50. Bom, nós dizendo que deu 50, então vamos ver. Porque eu sei que botou um monte ainda depois. O plástico, não é bom produtor de calor. Então ele esfria mais lento do que isso aqui. Isso aqui é ferro.
É metal. Metal conduz calor rápido. Então, se o cara tiver um ventilador em cima aqui, num instante está ficando limpo. Entendeu? Se for com uma tampa, custa menos de 7 centavos. A embalagem, gente. O produto que está aqui dentro, com embalagem e tudo, custa aproximadamente 20 e poucos centavos tudo. 24 centavos aproximadamente. Quanto é que a gente paga uma latinha dessa de Vick? 3? Vick? Vick é mais caro. É uns 5 reais. Hã? Não passa vendendo 6 reais. Ah, não, estou falando na farmácia. Passar vendendo é outra coisa. Mas por quanto ele produziu, o cara que passou vendendo? Ele produziu, sabe, por 20 e poucos centavos. Ele está te vendendo por 3 reais. Ele vendeu uma, tira 15 de lucro. Vocês terem uma ideia de como é que isso dá dinheiro. Agora, vocês têm que ter perseverança, né? Tanto que eu acho que domingo que vem a gente vai fazer um projeto aqui. Eu queria saber se vocês topavam. E cada um convidava 3, 4 pessoas para a gente fazer uma coisa diferente. Que a professora Socorrinha me disse um negócio que me deixou preocupado. Que tal a gente fazer um trabalho com o pessoal, um mutirão, para limpar tudo? Seria Cada um bom. com as sacolas. E se quem não quer, a gente podia arranjar umas luvinhas. E a gente limpar. Todo mundo vai ter vergonha depois de ficar jogando papel fora. O que vocês acham disso? Da gente fazer um negócio um domingo diferente? É bom fazer isso mesmo. Eu não? Concordo. Porque o que adianta a gente estar trabalhando com coisas de higienização e limpeza se a gente não... Na porta da nossa casa está todo cheio de plástico, cheio de saquinho. Aí a gente podia chamar a comunidade da escola para ajudar, a gente fazia um trabalho legal, chamava todo mundo. Aí quem é pequenininho chama a mãe, quem é mais velho chama o... E acha, professor? Na escola é excelente. No bairro. Aqui, No bairro, próximo à próxima escola. escola. Próxima à escola.